Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da mineração aqui do nosso canal da Mini Innovations do podcast da mineração. E essa semana estamos aqui com o nosso amigo Thiago Duque. Thiago, muito obrigado por você estar participando do nosso podcast. Bom dia, Johnny, tudo bom? Eu que agradeço o convite por participar do podcast da mineração aí, com várias outras iniciativas inovadoras, né, vindo pela Mino, já é o nome aí da Mino, né, Mine Innovation, faz parte de todo esse portfólio aí. Obrigado pelo convite e parabéns por essas iniciativas que você tem. Muito obrigado, cara. A gente fica muito feliz e muito honrado. Pessoal, esse quadro ele vai ao ar toda quarta-feira, 7 horas da noite. Vou falar, tivemos um pequeno hiato, porque estamos organizando aí o Interconnected Mine Experience 2021. A gente já está na reta final desse evento. Toda quinta-feira está tendo a nossa live de aquecimento. Então amanhã tem mais uma. Já tem outras aí, vou deixar o card aí para vocês acessarem as outras. Já tem muita coisa bacana. Tá? Temos aí palestrantes internacionais, palestrantes nacionais, todos de referência. Esse ano trouxemos dois palestrantes que escreveram livros, tá? Que é um do pré-sal e outro sobre direito mineral, que é o Antônio Carlos Toso e o Marcos Antônio, ex-geólogo da Petrobras. E o mote desse ano é do espaço ao fundo do mar, onde vamos falar desde mineração espacial até a mineração do pré-sal. Então, não percam, os ingressos já estão à venda, preços promocionais, e acompanhem as lives para vocês receberem os presentes também. E aqui fora que tem todo um negócio de realidade virtual, né? Tem todos os stands. Eu vi uma préviazinha que eu vou falar para você que, tá sensacional mesmo. Visitar stand de maneira virtual. Parabéns, ficou muito legal aquela não sei nem como é que chama, aquele ambientação, né, de uma feira. Ficou muito bom, parabéns. Exatamente, é o nosso centro de exposições virtual, o Expo Mina. Centro de exposições. Tá? Aí é o primeiro também do Brasil, voltado 100% à mineração, com realidade virtual, né? VR, 3D e com imersão, que a gente colocando óculos, a gente fica com a qualidade de imersão, fica muito bacana. Não, fantástico, tá? Fantástico. E hoje nós estamos conversando aqui com o Thiago Duque, que é engenheiro geólogo, graduado em Engenharia Geológica pela UFOP e também mestre em Ciências Naturais na área de Concentração e Geologia Estrutural e Tectônica também pela UFOP. Foi professor do FMG, Instituto Federal de Minas Gerais, na área de Geologia e Mineração, e pesquisador do CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil. Atualmente é pesquisador e desenvolvedor da TDMaps, empresa especializada no ensino de geotecnologias para trabalhos de campo, e criou o podcast que é o TDCast, voltado para geotecnologias e geoinformação. Novamente, Thiago, muito obrigado por você estar participando. Responde aí para a gente, cara, como você chegou na área de engenharia geológica. Perfeito, ótimo, beleza. Eu cortou uns pedaços, mas com certeza foi isso aí que eu entendi. Johnny, foi uma coisa assim que não foi intencional, digamos, desse jeito, né? Naquela época que a gente está ali saindo do ensino médio, meio perdido, o que vai fazer, o que vai escolher como profissão, né? Cheio de incerteza, eu gostava muito de meio ambiente, de estar no meio ambiente, natureza e tal, né? Até mesmo pela criação, e eu pensava em ser paleontólogo. Cismei, queria ser paleontólogo e tal, aquele negócio, escavar osso e tudo mais. E aí comecei a procurar naquela época, com certeza você pegou uma época dessa aí, que tinha os guias do estudante, né? Onde tinha as profissões, as estrelas do curso, quanto que era classificado e tal, e uma descrição breve, salário e qual era mais ou menos a atuação ali do profissional. Aí, procurei. Paleontologia não existia isso. Eu falei, nossa, não tem nada disso relacionado no Brasil, não sei como é que vou fazer. Para fora não tem possibilidade de ir, né? Existe país. Falei, não tem jeito. Aí, lendo lá, eu vi que a possibilidade mais próxima de eu me tornar paleontólogo era fazendo geologia. E aí eu falei assim, peraí, vou dar uma olhada sobre isso aqui, fazer geologia e tal, não conhecia nada da área, comecei a estudar aquilo e falei, beleza, vai ser por isso daqui. Mal sabia a diferença entre engenharia geológica e geologia, e sinceramente hoje em dia
Acho até que nem tem muita coisa de diferente, alguns cálculos a mais na grade, mas Exato. no fim é quase a mesma coisa. E aí, beleza, ingressei não, né? Fui fazer cursinho, aquele negócio todo, mas escolhi pela geologia aí e algumas universidades que eram mais voltadas para paleontologia. Fui parar lá em São Paulo, eu sou mineiro, fui parar lá em São Paulo, em Rio Claro, porque era forte nessa área, né? Até mesmo pelas formações que existem perto ali, que encontras facilmente fósseis. E aí, bom, fui estudar lá, tal, não sei o quê, acabou que eu passei na UFOP, e aí caí na UFOP na engenharia geológica. E o começo de curso é sempre aquelas matérias, introdução a não sei o quê, introdução, é sempre uma introdução e vai te instigando ali a ter mais curiosidade. Exatamente. É. Aí cheguei na paleontologia, que a gente tem paleontologia 1 e 2 lá na UFOP, na minha época, não sei se mudou ultimamente. Rapaz, decepcionei. Foi muito. Nossa, não era aquilo que eu queria mexer. Tipo, era legal e tal, mas cair nos microfósseis não era para mim, aquela descrição, aquele negócio todo. E é engraçado quando a gente entra num curso esperando uma coisa, e aí a gente vê que realmente a universidade traz isso, né? Um outro universo que a gente desconhece completamente da atuação ali que você pode ter. E aí eu fui para outras áreas, experimentei várias outras áreas também. E por fim, eu gostei muito da parte de pesquisa mineral. Então eu fui me encaminhando para essa parte de pesquisa mineral, e aí fiz estágios na área, né, principalmente na mineração, que é o forte da região de Ouro Preto ali, em Mariana e tal. E aí, rapaz, no fim das contas, eu queria ser professor para estudar o que eu bem entendesse, entendeu? Que essa era a grande vantagem. Aí fui para mestrado, doutorado e tal, não sei o quê. Doutorado ainda não desisti desse caminho por enquanto, porque não queria ter uma educação tão formal assim, né? Porque então, por enquanto não penso em ir para universidade, um instituto, alguma coisa desse tipo. E, e aí fui fazer mestrado e fui ser professor, e por fim eu acabei no Serviço Geológico do Brasil, e sempre trabalhando, desde essa época de prospecção mineral, a gente trabalha muito com mapeamento, né? E aí eu escolhi ser geólogo de campo, trabalhar com mapeamento, mas a parte de campo ali, né? Geotecnologias, aí foi um passo para Uhum. cair nas geotecnologias. Então a escolha da engenharia geológica, na verdade, ela foi ao acaso, foi pensando numa coisa e hoje eu cheguei num outro lugar, não era aquele lá que eu desejava no começo aí, do que eu pensei que ia ser minha carreira. Mas, de qualquer forma, muito feliz, muito realizado com a posição que eu tenho hoje aí. Então, eu fico com muita gratidão por isso, assim, por poder conhecer essas outras áreas. Vários participantes aqui anteriormente, até eu falei também que eu comecei como meteorologia, fazer meteorologia lá na Federal de Campina Grande, que no seu caso foi o guia do estudante, o meu foi o Globo Ciência. Eu assisti lá um Globo Ciência, que tinha todo sábado, tinha lá falando de A um profissão, né? curso, de uma profissão, e falou meteorologia, eu falei, é isso que eu quero fazer. Aí, quando eu cheguei lá, mesma coisa, eu falei, cara... Aí foi quando a mineração me escolheu, né? Eu acredito que ela me achou, eu não achei ela, e graças a Deus estou nela até hoje. E é E, engraçado isso mesmo, né? Porque a gente vê que vários. Geralmente, quando a gente faz ensino médio, até o ensino fundamental e ensino médio, a gente tem contato com o que aquela região oferece para a gente, né? Eu, exato, como não era de uma região mineradora, eu também não tinha contato nenhum com mineração, assim. Eu era de uma região em que a subsistência da cidade, assim, né? O que movimenta a cidade, na verdade, é era o agro, não era o agronegócio, mas a agricultura. Então era muito dessa parte. Então tinha muito técnico agrícola, né, que tinha os cursos técnicos nessas áreas e tudo mais, e muita área de serviço. Então o pessoal era administração, direito, você ficava no que a região oferecesse ali. E aí, quando eu uhum. mudei para Ouro Preto, eu percebi muito isso, que aí era muito mineração. O pessoal vive mineração o tempo inteiro ali e tal. É uma coisa já ligada até à existência da própria cidade, né? A maioria Exato. das cidades do Brasil. Mas aí depois, quando a gente vai tendo contato, né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente vai levado mais ou menos pelo meio que tá, e quando a gente sai daquele universo, a gente descobre outras coisas e nem imagina que a gente pode trilhar aquele caminho, né? Mas é muito legal isso daí. Exato. Aí, diante disso que a gente conversou aqui, como é que você vê assim, a importância da mineração e geologia para a sociedade, né, na sua visão? Cara, eu penso da seguinte forma, assim, se você
não mora hoje numa... Não vou nem falar, vou usar o termo cabana, que é feito Hum, totalmente de madeiras com amarrações de cipó, né? Porque uhum, até para cortar você precisa de um objeto ali assim. Então, isso dá coisa mais rudimentar. Se você não mora hoje em dia nisso, e aí, se você também não tem conexão à internet, tecnologia, mora numa casa, tem carro, tudo chegando aí na tranquilidade do seu lar, você está com a mineração envolvida 100% na sua vida. Então, não tem como a gente não estar envolvido pela mineração ou receber produtos da mineração, né? E aí eu acho, aí agora eu vou abrir um parênteses aqui e vou colocar especificamente da minha visão brasileira disso. Eu acho que a gente da área da mineração, e obviamente isso não é culpa minha ou culpa do Johnny, que estamos aqui bem pequeno em relação a grandes empresas multinacionais, a gente tem uma propaganda, um marketing negativo da mineração. A gente mesmo faz um marketing negativo da área que a gente atua. Por que que eu falo isso? Porque, por exemplo, as grandes corporações aí, uma Vale, uma Kinross e tal, elas são muito grandes. E aí, quando acontece algum acidente ou alguma imprudência, alguma coisa que seja voltada para o lado ambiental, impacta toda uma cadeia e toda a mineração fica é, prejudicada por isso, assim. E se a gente for olhar mesmo, essas empresas, elas são as minorias. E várias outras empresas fazem um trabalho excelente, muda. A gente não tem noção como uma mineração muda a realidade positivamente de uma região, sabe? Quando ela é bem feita, quando ela é bem estruturada, quando ela é pensada para aquilo ali, para ela movimentar, desde a área da pesquisa mineral, até onde vão ser instaladas as novas casas, onde vai ser instalada a mina, e aquilo muda completamente a região. E é engraçado que eu tive acesso a vários desses tipos, né? Então eu frequentava o Complexo Sul ali, que era o Complexo Mariana, da Vale, são instalações imensas, né? Um negócio de outro mundo realmente, assim. Eu ainda não conheço Carajás, eu sei que você tem uma experiência lá, eu ainda pretendo conhecer Carajás, mas pelo que a gente vê, estuda e tal, é um negócio surreal. Beleza, mas é o que movimenta grande parte do dinheiro, ótimo e tal, mas não é só aquilo. E aí a gente, às vezes, tem uma visão distorcida da mineração. Se apesar da gente precisar dela, da gente ter todas as facilidades que a gente tem hoje na nossa vida, água quente que você abre o seu chuveirinho lá, ou simplesmente por botar o dedo no interruptor e a luz aparecer magicamente, a mineração está envolvida nisso. uhum. Só que a gente tem uma visão negativa que quando a gente passa, a gente vê aquele monte de terra empilhado, aquela coisa feia, esquisita e tal. E obviamente a gente não tem que mudar essa realidade, fazer igual os chineses estavam fazendo, pintando de verde, né? As cavas e tal, simplesmente para parecer bonito. Não, a gente tem que mostrar que aquilo ali é muito localizado, que a gente precisa fazer aquilo, mas existem milhares de formas de fazer aquilo ali de uma forma sustentável. Então, assim, se a gente olhar em volta sempre de uma mineração, vai ter uma área preservada muito grande. Existem meios daquele material ficar ali, existem meios e aí o mundo antigo, né, como a gente chama lá, o velho mundo, que é a Europa tem projetos belíssimos de pegar antigas cavas que hoje algumas são passivos ambientais no Brasil, e transformar aquilo ali num estádio, transformar aquilo ali num museu a céu aberto, transformar aquilo num espaço de recreação, porque já que a gente modifica o ambiente todo, e aí isso não é só a mineração, ser humano, qualquer lugarzinho que você pisou, aquela grama que está escrito lá, não pise na grama, você pisou, você modificou, não tem como, entendeu? Aquela grama pode ser, não ser você que plantou ali, mas pisou, modificou, não tem como, a gente modifica o ambiente. Só que eu não acredito também que a gente precisa agora se isolar e ficar num negócio de que a gente não pode tocar em nada, fazer nada. Tal. Eu acho que existem muitas maneiras da gente ter um convívio excelente, sustentável com o meio ambiente. Eu acho que às vezes a gente ultrapassa essa linha aí realmente. Não precisa de toda essa ganância, né? E aí isso não é só mineração, isso aí é com tudo, até mesmo do nosso consumo aqui, né? Eu não estou tirando meu corpo fora, que às vezes compro coisas que eu não preciso, entendeu?
eu acho que muitas pessoas estão assim. Então, a gente, como sociedade, a gente tem que amadurecer muito, e principalmente nessa visão da mineração. E acredito piamente que a mineração ela vai se tornar cada vez melhor no momento em que muito mais pessoas vão conhecer sobre a mineração. Então, quanto mais você conhece do assunto, mais você melhora aquilo. E aí, a gente tem pensado muito agora, falado em minerações de asteroide, como é que a gente vai minerar não sei o que lá e tal, um extraterrestre, né? Tem tanta coisa para a gente Exato. mudar, tem tanta coisa para a gente fazer aqui, mudar aqui, que eu acho que a gente está dando um passo mais tecnológico do que realmente um passo efetivo para as coisas. Você que é da parte da engenharia de Minas e tudo mais, você sabe muito mais do que eu sobre eu sou mais da parte de pesquisa, de campo, de achar aquilo e tal, encontrar formas eficientes e tal, mas o processo, o quanto ele ainda precisa melhorar, né? O processo de beneficiamento, o quanto de tecnologia que a gente tem, mas tudo isso precisa de dinheiro. Não tem Exato, como fazer isso sem dinheiro, sem pesquisa, sem ter investimento. Então, eu acredito que a gente tem essa visão de que a mineração sempre destrói. Eu acho que a gente precisa mudar isso. A mineração, ela constrói. A gente só tem aqueles prédios maravilhosos na Faria Lima, que é o centro financeiro do Brasil, porque aquele material foi tirado de algum lugar, porque a gente pode desenvolver um vidro em que teve uma película que ele barrar as ondas a onda de calor do sol e deixar sua luz passar. Então, tudo isso vai de várias áreas, tem engenharia de materiais, exato. portais e tudo mais, assim. Então, eu acho que a gente tem uma visão um pouco distorcida e eu acho que a gente contribui um pouco para isso também. Na parte da geologia, eu acho que a gente tem um linguajar difícil, a gente gosta de estar entre os nossos e falar daquele linguajar do paleoproterozoico minério, ele é porfírio e tem porfiroblastos de não sei o que lá e tal. Então, a gente tem os termos técnicos, eu acho ok e tal, mas para a sociedade a gente não apresenta isso de uma forma que seja digerível, uma forma que mostre que aquilo ali é importante para ela, que para ela construir a casa dela, para ela ter um lugar legal ali, ela tem que entender que se ela estiver na beira de um rio e aquele rio passou ali, e se há 1 milhão de anos atrás e tal, que ele pode ainda recuar, que ele tem um trajeto que não é fixo, né? Então, eu acredito que a gente falha um pouco como profissional de levar isso de uma maneira fácil para a sociedade, né? Eu vejo você até com as iniciativas da Mino de trazer essa inovação, de trazer tecnologia, de discutir isso de uma maneira muito importante, né? E eu até queria que você até me explicasse um pouco aí da parte dessa área de processamento e tal, e de trazer uma coisa que aparentemente parece até antagônica, né? Tipo, do fundo do mar, uma mineração que a gente consegue fazer, até uma mineração extraterrestre, né? E extraterrestre não é nada de alien, nada assim, Isso, exato. É fora da fora da Terra, né? Terra, Fora do exato. planeta, né? Porque aí todo mundo fala, nossa, a gente vai minerar junto com aliens e tal, não sei o que lá, não, calma. E aí acho que a gente até parte nesses termos, Exato. assim, né? Então, você até pode falar mais que eu sobre inovações, sobre esses processos, e o que caminha essa mineração aí, né? Exato. Você falou muito bem essa questão da gente saber comunicar, né? Eu participei semana passada até de um debate falando isso, que uma parte defendia que a gente já fez o que deve. Não, o que foi que a gente já fez, está tudo ok. Agora é só dar emprego e pronto. Eu falei, não, gente, a gente se comunica mal. A gente precisa falar melhor da nossa área, precisa falar de um jeito para a população entender. Como você mesmo falou, eu vou falar de cobre, porfirito, cara, não, gente, olha, esse mineral assim, metálico aqui amarelinho, é o que a gente faz essa casa, faz isso aqui. Então, eu falo muito no podcast, lavrar. O pessoal fica, o que é lavrar? Eu digo, não, ó, a atividade é retirar o minério da natureza para transformar em bem minerais. Tem que trazer desse jeito para a turma entender e ver a importância, né? E quando você perguntou para explicar um pouco mais assim dessa questão do evento, que a gente está falando sobre mineração tão fora do planeta quanto dentro, é porque a gente já está vendo que
esse assunto é o que vai ser comentado daqui para frente. Então, desde o ano passado, a gente já conversa sobre mineração espacial com o professor André, esse ano com o Danilo Miranda, que foi aquele que participou do lançamento do foguete lá na Índia, ele vai falar para a gente. E porque, como você falou, são tecnologias que estão sendo criadas. Mas aqui para a nossa casa, né, a gente precisa muita coisa para arrumar e é com conhecimento. O próprio podcast da mineração nasceu nessa necessidade de levar conhecimento quando teve aquele desastre lá de Mariana, depois teve o projeto Renca, que foi um marco histórico, depois cancelaram ele abruptamente. E, como você falou, daquele que era o pessoal pintando os taludes lá de verde, aqueles paredões de verde na China. Eu escutei na mídia mesmo dizendo, não, tem que arrumar outra forma de tirar o minério. Olha só que coisa horrível. Eu falei, gente, para quem não conhece, ver aquele buracão como chama, impactante, eu não vou dizer que não é, mas quem tem um conhecimento sabe que aquilo ali tá todas as bancadas feitas, não tá, que a gente chama estrangulado, que é com pouco espaço, tá tudo perfeito. É mostrar de uma forma simples para a sociedade, dizendo, gente, é desse jeito, mas estamos fazendo da melhor forma. Se você for pegar, por exemplo, uma plantação de eucalipto, que eu já vi o pessoal tirando as madeiras lá, antes de retirar ela para levar para o processamento, é a coisa mais terrível do mundo. Aquelas árvores caindo, aquele barulho todo, mas o cara fala, gente, aqui tem toda a técnica aplicada, que é a melhor forma de ser feito. Então é só mostrar para a sociedade essa importância, por assim dizer, né? Isso é tão assim, eu tenho visto algumas mudanças também de uso do termo. Uma das que eu tenho reparado ultimamente é que o pessoal tem começado a distinguir entre mineração que seja regulamentada de garimpo ilegal. Porque garimpo é uma forma de mineração, uma forma rudimentar de mineração. Mas garimpo ilegal é um problema, inclusive, para nós da mineração. Né? E eu tenho visto muito a mídia até fazer essa distinção, assim, a mídia que não é especializada, né? Eu tenho reparado que eles têm usado muito a palavra ilegal, garimpo ilegal na Amazônia, garimpo ilegal não sei onde, garimpo ilegal não sei o que lá. Ou associação de garimpeiros, aí já dá uma outra conotação de que aquilo tem uma certa organização, né? E uma mina, ela não funciona assim, torto e direito, fala assim, beleza, vamos cavar aqui. Não, se vai cavando, tem perigo e tal, aquilo ali é um garimpo e muitas vezes ilegal. Agora, se ela tem uma organização, ela sabe como fazer aquele processo, e, obviamente, ninguém está ali para ficar detonando rocha à torto e direito e tentar falar assim, vamos na sorte. Aquilo existe um estudo, existe uma tecnologia aplicada para aquilo ali, existe um direcionamento para fazer aquilo. Eu não sei se as pessoas já viram o uso de correntão, você falando de eucalipto, né? Eu, como estou aqui morando no Cerrado agora, né, no bioma Cerrado, o agronegócio é muito forte, né? E eu estou agora atuando bastante na área ambiental, de planejamento urbano, planejamento territorial. E na hora que você vê um trator, dois, na verdade, um de cada lado, com uma corrente gigante, e passando e derrubando, cara, é um negócio devastador. Você fala assim, nossa, então você vê assim, passarinho voando, cobra correndo, aquele negócio todo, porque não tem dó, vai embora. Só que aí tem uma plantação verdinha por cima de novo e tal. Então aquele verde que a gente vê ali, ele camufla vários outros problemas que a gente só atribui à parte da mineração e tal. E aí é engraçado que eu participei até de um projeto que era um negócio que eu não imaginava que poderia influenciar aquilo. Um produtor pegou um chapadão e cortou aquele chapadão todo, não tem mata ciliar, não teve nada daquilo. O solo, ele era primordialmente argiloso. Só que o que aconteceu? Na hora que ele tirou toda aquela cobertura vegetal e plantou soja, aquilo ali, a raiz da soja ela é muito curta em relação às outras, né? Então aquilo não fixava umidade naquele solo. O solo foi secando completamente ali. E aí era só a parte ali da chuva e tal. Chega em certas épocas que embaixo esse solo é completamente arenoso. Então na hora que aqui está seco
E aí a descarga de água é muito grande embaixo, né? Os chapadões, geralmente aqui no Cerrado, ele tem essa parte mais chapada e depois eles têm umas rampas, digamos assim. O que aconteceu nessas rampas? Elas começaram a criar valetas e desmoronamento muito grande. Então, o produtor que estava plantando aqui, ele não imaginava que esse problema que ele causou é ruim para a plantação dele. Então, isso aqui vai desmoronando. E automaticamente, desmoronando, vai jogando toda a areia, água, toda a areia lá no rio, né? E a água simplesmente vai empoçando em alguns lugares, vai assoreando. E isso vai causar problemas lá na frente, de abastecimento, de água para uma cidade e tudo mais. Então, às vezes, a gente vê a mineração como culpada de tudo e tal, por aqueles buracos imensos e tudo mais, e fala, por que não faz isso subterrâneo? Simplesmente para eu não ver. Calma que não é assim. Porque na hora que você vai comprar seu Galaxy, seu Samsung, o S21, seu iPhone, sei lá o que das quantas, seu computador Ultra Game, você fala, nossa, mas está muito caro, não é possível. E aí você imagina você comprar uma peça de ouro feita lá pela Vivara, com todo o design e tal, só que aquele ouro é proveniente de trabalho e análogo à escravidão, né, de que é tirado de garimpo ilegal, mas você fala, nossa, mas tá caro. Eu falo, ah, não, beleza. Então, peraí, vamos montar uma mineração, fazer tudo, beleza, e tal, não sei o que lá, gente, a mineração paga impostos, gera emprego, ajuda um monte de gente, de família e tal, sempre isso, localizado, né? Se você for comparar uma mineração, a área de uma mineração com um agronegócio, é um negócio absurdo. Carajás, que é aquele mundo velho, que você vê imagem de satélite, deve ser o tamanho de uma fazenda média aqui em Goiás, por exemplo, ou no Mato Grosso, entendeu? Nenhuma fazenda grande, uma fazenda média, isso toda a área de cave e tudo mais, uma única, e existem milhares. E aí, aquele produto, que é aquele brinco maravilhoso da Vivara, ou se não uma aliança, alguma coisa, ele tem que valer 45 vezes mais, porque ninguém quer trabalho análogo a escravo. Óbvio que eu não estou defendendo isso, eu estou Ninguém colocando... quer sangue no ouro, né? Por assim dizer. Exato, é. E aí eu tenho visto muito uma discussão agora que os green minerals, que vai vir a energia, a mineração verde, com carro elétrico, com objetos aí com energia solar e tal, não sei o quê, e energia eólica. Só que o pessoal esquece que para fazer as pazes da energia eólica, a gente tem que ter a mineração. O pessoal esquece que para você andar num Tesla, que é totalmente tecnológico, bateria, eu preciso tirar o lítio de algum lugar. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ter um mundo sustentável se eu não consigo ter a mineração, sabe? Então a gente Exatamente. tem que trabalhar para isso, a gente tem que trabalhar justamente para falar assim, olha, você vai andar no seu Tesla, você vai ter seu S21 Ultra, você vai ter seu iPhone, você vai ter toda essa tecnologia. Mas vamos trabalhar para que a mineração, ela respeite as regras, a gente tem muitas regras, e aí é isso que eu acho difícil, que e principalmente no Brasil. Alguns outros países são bem mais sérios no cumprimento da justiça com a mineração, né? As pessoas, por exemplo, o esquema dos códigos, né? Que igual o JORC, o código canadense, e agora a gente tem até o nosso código brasileiro. Você responde criminalmente por aquilo, se você contar alguma mentira no relatório e tal, não sei o que lá. E esses países levam isso muito a sério. Tanto que quantos anos-luz a Austrália e o Canadá estão distantes da gente em relação à mineração? Não estou falando em tecnologia, estou falando isso agora em ética, em aplicação de leis e tudo mais. E aí, às vezes, a gente está aqui e tem um desastre sinistro, igual aquele que foi os dois da Vale, né? Vou colocar o de Mariana primeiro lá, em que a gente descobre que uma fundação criada para ajudar as vítimas disso, ela está sofrendo processo de corrupção, sabe? Ela tem envolvimento direto com a empresa. Então, isso é muito ruim para a gente, sabe? Isso, para toda a cadeia da mineração, é muito ruim. E aí a pessoa que está lá trabalhando numa mina de micro ou pequeno porte, ou até de médio porte, está seguindo toda a legislação, aquele negócio todo e tal, ela é prejudicada, porque aí tem toda uma movimentação do trabalho que ela está fazendo ali. Então, eu acho que a gente, às vezes, presta um desserviço para a nossa área, entendeu? Eu acho que Entendi. isso é muito complicado, assim.
E eu acho que a gente esquece de mostrar os benefícios que a mineração traz localmente, com a instalação de uma mina e com o todo. Com tudo que a gente tem de mordomia hoje, com toda a comunidade que a gente tem, toda a comodidade que a gente tem, que vem da mineração e a gente esquece disso. Mas não estou falando que existe muita coisa errada. Existe muita coisa errada e é isso que eu estou querendo Exato, colocar aqui. Se a é. gente conhecer mais, a gente consegue consertar melhor, entendeu? Eu, em diversos áudios aqui no podcast, eu sempre falei, olha, a mineração não é a vilã, tá? O que aconteceu foi um crime, já, o Ministério Público já deu essa nomenclatura, pessoas estão sendo processadas, estão sendo julgadas, mas isso na mineração. Por exemplo, tem um erro médico, é a medicina que é o problema? Não, o problema foi o É o profissional que fez o negócio errado, né? Isso. Existe uma determinada classe que alguns deles recebem propina. Sim, mas é a classe que é culpada, é a pessoa, entendeu? Então, isso a gente também tem que fazer na mineração. Mostrar, olha, eu acompanhei numa cidade, lá no Goiás, em meio de Goiás, aí em Niquelândia, que a mineração saiu de lá, o que é a cidade hoje? Né? Perdeu quase 80% da economia da cidade. Vive hoje basicamente de FPM, se eu não me engano, algumas coisas de agro também. A gente vê o impacto positivo que tem a mineração no local. E o negativo ser combatido com todos os rigores da lei. Isso aí, não dizer, já que você recebe dinheiro, faz vista grossa. Ninguém está querendo isso. A gente quer que sejam ordeiro e levar essa de forma simples para a turma entender. Não adianta eu chegar, vou fazer uma audiência top das galáxias. Mas se o seu José e Dona Maria não entendem o que eu estou falando. Tem que levar nesse formato simples. Eu bato muito nessa tecla. Vou dar 2 exemplos aqui que eu vivi, né? Eu participei de um projeto durante minha carreira lá na CPRM, né? Vamos chamar desse jeito, em que eu estava num projeto em que eram áreas da CPRM. CPRM antigamente ela nasceu como uma empresa privada, depois ela se tornou uma empresa mista e por fim uma empresa pública, né? Que é hoje o atual estado dela. E aí, obviamente, ela tinha áreas. Como empresa privada, ela tinha áreas para exploração de minério e tudo mais. E aí, algumas dessas ficaram paradas por longos períodos. Eu trabalhei num que ele tinha uma idade aí aproximada de 40 anos, desde o começo da pesquisa até onde ela parou. Então, tinha 40 anos que aquilo ali estava sem ir para frente, sem ir para lá e tal. Ótimo. O que foi feito? A cidade, ela parou no tempo em função daquela mineração. Ela ficou esperando a mineração se desenvolver, porque foi colocado como um grande depósito, né, até de classe mundial, que aquilo ali ia para frente, só que estava sob o comando do Estado. Então, o Estado ele é moroso nas suas coisas, né, nas suas obras e tudo mais. E aquilo não foi passando o tempo e todo mundo esperando, quando vê, deu 40 anos que aquilo estava lá. A solução depois foi que aquilo ia ser leiloado. Ótimo, fizemos toda a pesquisa, trabalhando com uma equipe grande nesse projeto, multidisciplinar e tudo mais, para deixar aquilo já embrulhadinho para ser leiloado e para uma empresa que ganhasse esse leilão pudesse implementar ali. E aí a expectativa, uma coisa que foi impressionante, era a expectativa desse pessoal. Então tinha pessoas que na época tinham 20 anos e que quando eu cheguei lá para ver esse negócio, elas estavam com 60 anos ainda esperando aquilo acontecer, sabe? E com esperança grande e tal, e não sei o que lá. E elas contavam como a época de ouro da cidade, que era a época que aí já inclui a mineração, que é a parte da pesquisa, né? Em que os hotéis da cidade eram movimentados. Quando eu fui lá, só tinham 2 hotéis, para não mentir. Um era uma pousadinha, simples, um era um hotel de passagem, né? Então, eu contava que os hotéis eram movimentados, tinham restaurantes, vários restaurantes na cidade, supermercado, tinha os alojamentos do pessoal, ou seja, trouxe um curso, de um curso técnico, eu não me recordo se era Senai, se era Senac, o que era, para a cidade, justamente para capacitar as pessoas para poderem trabalhar naquela pesquisa. Então, olha como isso movimenta toda a cidade que vivia ali de um pastorio, né, que era só uma criação ali de gado mesmo
pouca para trocar um leite na feira, um negócio ali para fazer um abatimento de gado, uma agricultura bem familiar, um negócio desse tipo. Então, olha como que a mineração muda todo o cenário, faz correr um dinheiro ali e desenvolve. Quando é que um curso técnico ia ser criado numa cidade desse tipo? Não, sem perspectiva, entendeu? Então, quando a mineração ela é elaborada dentro dos parâmetros de crescimento ali daquela cidade, de desenvolvimento da cidade, ela muda a realidade daquela região. E lembrando que muitas cidades do Brasil elas só existem porque saiu um bandeirante lá do Rio de Janeiro ou de São Paulo que é fome de ouro, ou de esmeralda, ou do Carajás, ou do Eldorado que ele queria encontrar, e aí estabeleceu uma cidade ali e que depois ela perdeu aquele movimento da mineração e ela foi se desenvolvendo. Então, muitas cidades no Brasil existem por causa disso, né? Não só no Brasil, como no mundo. Mas Exato. Você vê a importância de que tem a mineração assim. E aí, esse era o primeiro exemplo. O segundo exemplo, eu até esqueci quando que eu ia falar aqui. Lembrei. É porque você tinha falado de Niquelândia. O segundo exemplo Isso. foi de um projeto que eu tenho trabalhado agora de plano diretor, que é de uma cidade que ela é tipicamente mineradora. É um das rendas per capita maiores que tem aqui por Goiás. Por quê? Porque a mineração ela está envolvida junto com a cidade ali, e a mineração paga muito tributo ali para aquela cidade, né? O CEFEM e tal. Então, aquilo bem investido, lá nessa cidade, tem coisas que outras cidades de maior porte não têm, porque tem essa possibilidade de fazer um bom trabalho. Então, a gente está desenvolvendo um plano diretor para lá, justamente pensando em duas coisas. Uma, qual é a vida útil da mina? E assim que a mina acabar ou tiver essa transição, né? Porque uma hora o minério se exaure, obviamente. Ou vai ter técnicas para prolongar aquilo, mas uma hora ele vai terminar. Então a gente já está pensando em qual vai ser o próximo, as próximas, como é que eu vou falar para você? As próximas atividades em que a cidade vai ter que exercer para poder não depender só da mineração, porque pode acontecer o que aconteceu com Niquelândia. Simplesmente vem uma canetada falando assim, olha, esse minério aí não dá, está causando muito problema aí no povo, o pessoal está respirando, ninguém quer mais esse tipo de minério aí e tal. Já era, fecha a mina. E aí, ou se não, o minério acaba, fala, ó, a vida útil é essa, acabou, até mais, falou, valeu, nós vamos para outro lugar, e aí vocês agora ficam... Exato, é. Assim, para isso não acontecer, sabe? Porque você sabe muito bem no Código Mineral, isso não pode acontecer. Existe todo um planejamento de fechamento de mina e tal, mas aí ele não pode simplesmente falar assim, pô, beleza, a empresa faliu, vamos deixar esse buracão aí para a galera agora? Isso não existe, entendeu? Isso tem que ser punido como crime, realmente. Então, e você falou muito bem, não é a mineração que deixou aquilo ali, foi a empresa tal que é gerida por tais pessoas, assim como o médico fez uma imperícia, cometeu algum crime lá, é o médico e não a medicina. Então a gente tem que mudar realmente esse pensamento aí da mineração em relação à sociedade. Beleza. E diante disso, que a gente bateu esse papo aqui, como surgiu aí o TDCast? Cara, foi assim, justamente nessa linha de divulgação, né? De ver, igual você falou do surgimento do podcast da mineração e tudo mais, eu senti uma necessidade das pessoas entenderem quais tecnologias existiam e o que elas poderiam usar para a vida delas, né? E trazer aquilo de uma forma simples. Então, eu escuto vários outros podcasts, né? Principalmente podcast de notícia que traz tecnologias, tal, e traz de uma forma muito geral, obviamente, sociedade. Eu falei assim, putz, por que não fazer um podcast trazendo as inovações e algumas aplicações para aquilo ali? E aí surgiu o TDCast, sem criatividade nenhuma no nome, obviamente, né? Porque a minha empresa chama TD Maps. Então, surgiu o TDCast para fazer um compilado de notícias
de notícias de tecnologias para aplicações com referência geográfica, ou seja, tinha que ter uma aplicação ligada a alguma referência geográfica, né? Então, por exemplo, eu trouxe muitas notícias de aplicativos para celulares em que desempenhavam papéis ali, por exemplo, o Google lançou uma nova ferramenta em que você consegue marcar a sua casa, saber a relação dela com o parque mais próximo, ou até mesmo te guiar a algum caminho, um destino específico e tudo mais. Ou a Apple colocou um sensor LiDAR agora nos novos equipamentos em que você consegue fazer um escaneamento a laser simplesmente tendo um dispositivo desse. Então não é uma coisa que está inacessível a nós mortais, como, por exemplo, um helicóptero que está em Marte. Eu nunca vou conseguir controlar esse helicóptero, não posso nem comprar um parecido desse, né? E até mesmo pela distância financeira e até mesmo pela distância tecnológica de operação. Exato, Mas um celular é um negócio que não é irreal. Obviamente que ele tem o seu valor, tudo mais e tal, mas que ele pode ser alcançável em algum momento aí da vida. E aí você imagina, tem um celular com scanner a laser que você consegue fazer uma tridimensionalização, um mapeamento, simplesmente tendo um aparelho na mão ali. Então, eu trago essas notícias e essas inovações no TDCast, né? E aí, com isso, trazendo geoinformação. Por exemplo, o município de São Paulo disponibiliza gratuitamente modelos em 3 dimensões ou até mesmo levantamentos de LiDAR que você consegue contabilizar todas as árvores do município de São Paulo. Então, imagina você saber ali quais árvores estão contabilizadas naquele ambiente que você está, naquela quadra que você mora, e você mesmo conseguir levar isso para um representante, sei lá, um vereador ou até um deputado e falar, olha, minha quadra ela tem pouca árvore. E no bairro também, olha, a gente precisa fazer um movimento aqui em que as pessoas entendam que se a gente trouxer mais árvores, a gente vai ter uma condição, um microclima melhor, a gente vai ter um conforto climático, porque vai trazer mais verde, mais umidade para aquela região, ou senão a gente olha lá assim, pô, eu estou morando do lado de uma barragem. Na hora que eu consigo ver aquilo, eu falo assim, gente, será que essa barragem está seguindo todos os protocolos? Onde é que eu posso cobrar isso? Então, eu trago essas geoinformações também, esses dados que às vezes estão muito espalhados e só nós técnicos a gente consegue, e mesmo nós técnicos a gente nem consegue às vezes saber que aquilo existe, como é que eu faço o download daquilo. Eu tento trazer isso no podcast de uma maneira em que as pessoas entendam de uma maneira mais fácil, mostro para elas onde que elas podem buscar, né, essas informações, e aí eu tento trazer isso de uma forma mais digerível e também trazendo com essa parte de tecnologia, essa parte mais fantástica, assim, né, que eu acho muito legal de onde a gente consegue levar a tecnologia e como ela consegue resolver problemas da nossa vida, né? Eu fico maravilhado com isso, assim. Então, o TDCast surgiu dessa necessidade aí. Ele está em todas as plataformas. Eu ainda tenho um problema aí de periodicidade, porque às vezes eu coloco ele de uma semana, às vezes sai com 15 dias, às vezes sai com um mês, mas ele sai, ele tá lá. Né? O importante é ter informação, né? Exatamente. Às vezes eu faço um compilado aí de 15 dias, pego aquele tanto de informação e coloco, às vezes sai semanalmente, sai com menos notícia, e ele vai estar vindo com novos formatos aí também agora que eu estou mudando um pouco a dinâmica dele. É isso que eu ia perguntar agora. Quais são os projetos futuros aí para o TDCast? Pois é, o TDCast, ele agora vai ter um novo formato, né? Mas ele vai ter sempre essa essência de levar uma informação. Ele, primordialmente, ele funciona mais comigo, né? Narrando as notícias e tudo mais, e ele só tem voz, né? Só áudio, ele está nas plataformas de áudio. Então, agora ele vai ter um novo formato que é também a parte de vídeo. Então, ele vai ter essa parte de vídeo e vai ser uma parte de vídeo um pouco diferente. Assim, ele vai ter também convidados, né? Então, já tem uma lista aqui de convidados. E você sabe muito bem que
quando a gente tem que convida alguém, a gente tem que montar todo um calendário, é um negócio complicado, porque tem que ter Exato, a disponibilidade de um bater com a sua, aquilo está funcionando e tal. Então, é um negócio que demanda tempo e organização, né? Não é um negócio Não é simplesmente simples, não é simples, não é só ligar e falar, e aí, o que você está fazendo agora? Vamos fazer É. um podcast? Não é assim desse jeito, não tem todo uma organização, Uhum. então eu estou nessa parte aí, desse planejamento, né, das pessoas vão participar, e ele vai ter também essa parte visual em que eu vou discutir, a pessoa vai poder visualizar aquele objeto ali na frente. Então, às vezes eu estou discutindo, por exemplo, igual eu falei, um drone, um novo tipo de drone, e eu vou narrando como tem a asa dele e tal e tudo mais, e em um momento desse podcast que ele vai ter essa parte visual, e vai aparecer a foto desse drone, eu vou mostrar a notícia, né? Eu sempre deixo linkado as notícias, todos os artigos que eu leio, que eu usei para estudar para aquele podcast, eu deixo sempre linkado na descrição. E agora, muito desses eu vou mostrar a visualização, mostrar como é que foi feita aquela pesquisa, mostrar aquela ideia, né? Onde se pode chegar aquilo. Então vai ter essa parte visual também aí. Claro que vai existir a parte do áudio, que eu vou deixar lá, né? Mas vai ter essa complementação aí para quem se interessar também em assistir. Então, as novidades e os próximos passos do podcast vai ser por isso aí. E é engraçado que eu falo que eu tenho vários redes, como todas as pessoas hoje em dia que trabalham com divulgação de ciências, que trabalham aí na parte de comunicação também, né, não só científica, tem vários canais, a gente tem vários canais aí, podcast, o podcast hoje ele é migrado para o YouTube também, né, então já tem essa Exato, é. junção aí, que dentre todas essas plataformas, a gente tem sempre ganho com uma, ganho, perda com outra, e assim vai, né? Mas eu acho que o importante é a gente ter todos esses canais de comunicação para atingir mais pessoas aí. Tem gente que não gosta de ver, tem gente que gosta só de escutar, tem gente que está ali Exato, no é. trânsito e quer escutar aquilo, mas depois ela consegue acessar um link ou quer ver depois pelo YouTube. Então, eu acho importante a gente ter todas essas redes aí. E aí o podcast, ele funciona para mim, na verdade, como uma forma até um pouco egoísta, assim, porque eu gosto de fazê-lo, porque eu aprendo muito, né? Então eu acho que eu aprendo mais do que as pessoas que eu estou passando, porque eu vi uma notícia legal, eu vou atrás de outra, e falo, nossa, eu nem sabia que isso existia, e aí eu vou esmiuçando aquilo ali, detalhando, então eu acho que o podcast, às vezes, ele é muito mais para mim do que realmente pro que comunicar para as outras pessoas, né? Mas eu acho uma delícia fazer o podcast e eu estou trazendo agora esses novos formatos aí, é muito bom. Mas você fala um negócio interessante, porque na linha de aprendizado, quanto mais você ensina, mais você aprende, né? Por isso que se você, num grupo de estudo, você está estudando lá sozinho, mas você faz um grupo de estudo, aí você começa a tirar dúvida de um, do outro, você começa a aprender mais. Essa é a parte fantástica. Quando eu iniciei o podcast lá há quase 3 anos, quando eu penso que já vai fazer 3 anos, eu falo, cara, aí os YouTube, eu sou coroa já sou velho, né? Mas os jovens fazem o tal dos reacts. Vou fazer o react do meu. Se eu fizer o react do meu primeiro áudio, olha, eu vou ficar até com vergonha, assim. Porque a gente não aprende, pelo menos eu acompanhei, quando eu já escrevi artigos, eu falei, agora eu vou criar um podcast, porque está precisando, não tem nenhum podcast focado em mineração em plataformas. Aí fui estudar a criação de roteiro, aprendi tudo apanhando, mas é como você falou, tem que meter a cara, fazer mesmo, não desistir, principalmente. Se você tem essa ideia de levar conhecimento para transformar outras pessoas, esse é o gás que a pessoa ganha. Exato. Esse é o principal retorno que você tem. Só para fazer de um equipamento, de um produto, beleza, isso é outra coisa. Mas levar conhecimento, tá certo? Tem em mente, é para transformar as pessoas. Se conseguir rentabilizar isso, ótimo, mas entenda, para você e todo mundo que quer criar podcast, eu vejo que depois do podcast da mineração, teve um grande movimento aí de geociências, de geologia, de outras áreas criando. Por isso eu criei esse programa, porque eu vi a dificuldade que tinha de levar esse conhecimento para outras pessoas. Então eu falei, já que o
podcast da mineração teve essa dificuldade, vamos ajudar a galera aí a divulgar outros podcasts, outras inovações como essa, e novamente você está de parabéns com esse TDcast, eu acompanho também, tá certo? Então, vida longa aí o TDcast. E agora, Tiago, o espaço é seu, você pode falar da sua empresa, divulgar aí seus cursos, fica à vontade. É uma honra pra gente. Rapaz, agora é a hora do jabazão, né? Mas eu quero até fazer um parênteses antes, assim, até no assunto anterior. Ontem eu até estava participando de um outro podcast que deve ir ao ar, bom, não sei, talvez semana que vem, não sei como é que é. Mas eu achei muito legal da iniciativa. São alunos, né, agora da universidade, eles conseguiram trazer eles não são únicos, existem vários outros aí, eles conseguiram trazer essa ideia do podcast para dentro da universidade, né? Mas como uma iniciativa que é extracurricular, digamos assim. E aí, até ontem lá eu comentei isso, né? Que na universidade a gente não fez curso de podcast, a gente não fez curso de Instagram ou de YouTube e tal. Isso nasce de uma iniciativa individual, né? A gente vai correndo atrás, a gente vai entendendo, vai estudando, né? Porque também, às vezes, quando a gente vê as coisas prontas, né? Eu, às vezes, olho vídeos no YouTube e tal, e aquilo tá num movimento muito bonito, o cara fez uma filmagem e não sei o que, colocou um drone. Na hora que você vai fazer aquilo, você fala, rapaz do céu. E aí é difícil, e aí você falando assim, se eu te ver meu primeiro podcast, eu vou falar assim, nossa, como é que eu fiz isso? Mas era o recurso da época. Exatamente, sabe? Era com aquilo que você tinha que se virar, e você fez o melhor que você podia com o que você tinha na mão. Então eu acho até assim, eu gosto de ver até meus vídeos antigos, algumas coisas que eu falo assim, rapaz, olha aqui que diferença, que coisa. Falava até ensaiado, gaguejando, ficava naquele negócio assim, ficava, oi, bom dia, não sabia o que ia falar. E aí, aquilo depois vai sendo trabalhado, você fazendo isso mais vezes, você tende a melhorar, né? Aquilo. E eu fico imaginando daqui a 5 anos, a gente fazendo, sei lá, um podcast totalmente diferente, um negócio que a gente pode estar talvez imersivo, pode estar com uma outra visão, outro negócio, e a gente olhar para trás e falar assim, nossa, você lembra quando a gente ficava ali, cada um numa janelinha, conversando com o outro? E é muito essa dificuldade, né? A gente não aprende isso na escola, a gente não tem um curso disso. Muitas vezes a gente vai lá no YouTube, aí a gente conversa com uma pessoa, coloca e fala assim, eu tô vendo todo o layout aqui, né, da gente conversando e tudo e tal, mas para você chegar e colocar, por exemplo, esse layout atrás ali, para colocar, para escrever o Minimine Innovation ali, aquilo é uma evolução, sabe? Sem Aquilo dúvidas. ali, para você colocar, você tem que achar a plataforma ideal, você tem que fazer um sistema de som ali que seja compatível, até o microfone, se ele for entrada USB é de um jeito, se ele for P2 é de outro, aí Exato, desgrama do software, não lê, você fica, nossa senhora, aí você vai olhar, não, pá, beleza, olhei um vídeo no YouTube, o cara tá usando aqui o software tal lá, sei lá, um GarageBand, aí você vai olhar, pô, custa $1.000. Aí você fala, bom, mas eu não tô nem rentabilizando, como é que eu vou pagar $1.000 para gerar isso daqui, se eu não sei nem mexer? Então, assim, a gente vai com essas dificuldades, a gente vai aprendendo e chegando em esmerilando e chegando aí em produtos melhores, né? Mas sem dúvida. Depois fechando esse parênteses agora, falando aí da TD Maps, né? A TD Maps, eu tenho até anunciado nas minhas redes sociais aí agora que eu tive 2 semanas aí de uma introspecção, assim, eu fiquei introspectivo, resolvi olhar o que era a estrutura, os pilares da empresa e tudo mais, e os pilares do Thiago Duque também aqui, né? O que eu ia montar realmente de sólido para deixar assim, para deixar não, para continuar aí com a empresa. E aí eu remodelei isso, eu estou até nessa fase final agora de dar o brilho para esse projeto todo que eu tenho montado, né? Porque às vezes a gente acaba se perdendo de tanta coisa, né? Eu falei que a gente tem várias redes sociais e tal, e aí acaba se perdendo
nesse trajeto aí. E aí eu sentei, olhei tudo, né, dei uma parada nas minhas coisas e tal. Então, hoje, o que a TD Maps e Thiago Duque comando aí estão à frente, né? A primeira coisa, eu quero falar da minha comunidade. Então, existe uma comunidade de mapeamento criada por mim, né? Chama Comunidade Thiago Duque de Mapeamento, que ela oferece ali aulas, arquivos, discussões, tudo que uma comunidade faz dentro lá do Facebook, né, que é uma plataforma que eu achei que atenderia muito bem a esse propósito, que era esse compartilhamento de uma maneira fácil, rápida, prática, né? Então as pessoas podem entrar no meu site, que é o www.tdmaps.com.br, o Maps em inglês, né, como o Google Maps aí, tdmaps.com.br, lá tem inscrição, né? Ela tá para fechar, então assim, não sei quando esse podcast vai no ar, dê uma verificada, pode ser que ela esteja aberta ou não, ela vai fechar por esse período, porque eu reestruturei essa comunidade e ela, inclusive, hospeda o meu curso de mapeamento digital, que termina essa semana, que eu forneço gratuitamente pelo YouTube. Então, toda quinta-feira, né, tem uma aula gratuita no YouTube que eu falo sobre mapeamento digital. Quais são as ferramentas, como é que faz para fazer esse processamento, como é que eu faço o planejamento de voo com drone e tal, gratuito. Essa fase agora fechou e agora a gente entra numa próxima fase, que é a fase aí do curso que vai ser lançado agora, que é o MAP. Eu até estava na discussão desse nome com a minha comunidade lá no Instagram, qual seria o nome mais adequado. Então, eu coloquei para votação se era Mapeamento 4.0 ou MAP 4.0. E aí o MAP 4.0 ganhou, é um nome que eu também gosto bem, então provavelmente vai ser esse nome aí do curso que vou lançar agora, daqui umas semanas aí, que vai ser um curso voltado para mapeamento. Então, vai ser um curso completíssimo, principalmente para quem trabalha no campo, precisa fazer mapeamento de qualquer espécie, né? Mapeamento ambiental, mapeamento econômico, mapeamento geológico, mapeamento de talude, qualquer tipo de mapeamento que exija trabalho de campo, esse curso vai ser montado para isso. Então, ele vai estar disponível aí em breve, né? Os anúncios dele, os interesses, vão ser todos pelas minhas redes sociais, então principalmente o Instagram. O Instagram eu acho uma rede fácil de comunicação, né? E aí tem o Thiago Duque Maps, que é o @ Thiago Duque Maps no Instagram, tem lá todas as informações, se quiser saber de tecnologia, quiser saber de inovação, quiser saber ali o drone, como usar, ou como usar o GPS, uma ferramenta nova que saiu. Esses dias eu falei até das AirTags que a Apple lançou ontem, que pode ser um objeto de localização até para a gente. Você pode até amarrar. A gente que trabalha no campo como geólogo, a gente usa um martelinho, né? Provavelmente você já deve ter visto. Esse se chama de martelinho de geólogo, martelinho de geologia, alguma coisa desse tipo aí. E aí, inclusive, a gente pode colocar nele, e as pessoas esquecem muito esses martelos no afloramento. Então, se você tiver uma tagzinha que vai apitar na hora que você colocar uma distância de você, do seu celular e tal, eles simplesmente você vai voltar, você não vai esquecer esse objeto mais lá. E aí eu falei isso ontem do lançamento da Apple. Então, eu faço esses tipos de comentários e tal, né, de novos produtos. E aí, se você quiser, está com dúvida onde estão esses nomes todos, igual @ Thiago Duque Maps, meu Instagram, Thiago Duque Maps é o YouTube, TDCast, o podcast, está em dúvida, guarda só o www.tdmaps.com.br que você vai acessar o site, lá tem todas as informações, me acha de qualquer jeito lá, digita no Google TD Maps, T de Thiago, D de Duque, Maps de mapa, o Google vai te dar como primeira opção lá também isso. Bom, então, é isso aí, o jabazão das minhas coisas. Não, a gente é que agradece aí o aceite aí, a honra de você estar participando aqui com a gente. Espero que todo mundo aqui da mineração, do podcast da mineração, acesse aí o perfil do Thiago, marca a hashtag Lavi no podcast da mineração, para a gente saber que vocês estão acessando aqui a gente. Todos esses links eu vou deixar aí na descrição do vídeo. E, Thiago, vou dar a dica também, tá? Para o seu curso. Nós aqui da Mino temos um aplicativo chamado Mineral Finder, que ele é um buscador de minerais, tá? 100% offline, a gente não precisa estar na internet com ele. Tem uma descrição lá de
uma centena de minerais com fotos que nós tiramos, não é foto de internet, que pode ser usado em relatório, e ele dá para identificar o mineral em campo também. A gente coloca lá todas as opções e ele dá as que são mais aproximadas nesse sentido aí. Então, quiser acessar ele, baixar e dar uma olhada, fica à vontade, ele é gratuito, está lá no Google Play, é Mineral Finder, foi nós que criamos aqui da Minomine Innovation. Muito legal, massa, muito bom. Já vou até colocá-lo aqui como um módulo lá. Tá ok. Uma sugestão de aplicativo lá. Muito Tá bom. ok. Mas, mais uma vez, muito obrigado, Johnny, pelo convite, pela oportunidade, né, de participar aí do podcast de mineração Vida Longa, o podcast também aí, que cada vez está atingindo mais pessoas, né, e conseguindo também casar com várias outras inovações aí. Parabéns por todas essas atividades que você tem criado aí. Beleza, nós que agradecemos também. Pessoal, também não se esqueçam aí de se inscrever no Interconnected Mine Experience. Temos aí a Expo Mino, vou deixar os links aí para as inscrições, tá? Já estamos fechando aí a questão dos palestrantes, já tem vídeo aqui no canal mostrando os palestrantes. Acesse lá a Expo Mino, que já tem lá a aba de apoiadores, tá? Convido você também, Tiago, a visitar lá nossa Expo Mino, o seu público também, se quiser acessar lá a Expo Mino, se inscrever no Interconnected Mine Experience. Os preços estão extremamente convidativos, R$45 aí para estudante, não é nada, um lanche, para conseguir todo esse conhecimento do espaço até o fundo do mar. Então, tenho certeza que os próximos eventos utilizarão de base o IMXP 2021, como foi em 2020, disso eu tenho certeza. Pessoal, muito obrigado, até o próximo entrevista aqui no quadro Podcast da Mineração Apresenta. Tiago, muito obrigado, até mais. Obrigado, abraço a todos e todas. Até mais, gente.